Estudo de número 4. O plano da salvação. Independentemente de quem tenhamos sido ou a quem tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Bom, como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã e vitoriosa. Vemos aqui em Gênesis, capítulo 3, e o verso de número 9, que diante da entrada do pecado no mundo, Deus manifesta sempre uma reação. E olha a reação de Deus aqui, verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? Ou seja, Deus sempre procurando o homem. Diante do seu pecado, do seu afastamento, Deus sempre procura o homem para restaurá-lo, para perdoá-lo. Vejamos aqui o Evangelho de João, capítulo 3. Veja o verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto ele fala de amor e salvação. Mas por que a Bíblia fala em plano de salvação? Bom, só existe salvação porque existe perdição. E uma pessoa só poderá ser salva se estiver perdida. Mas antes de você entender o plano de salvação, é preciso fazer uma coisa muito importante. É preciso reconhecer que todos nós somos pecadores. Veja o livro de Romanos, capítulo 3, veja o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia ela é clara em dizer que todos pecaram. Veja esse texto de Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bom, quando a Bíblia diz que todos pecadores, que todos somos pecadores, nós precisamos então analisar um outro texto. Vamos ver? Romanos 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta parte aqui do verso diz que o salário do pecado é a morte. Mas que tipo de morte é esta? Qual que é a morte que é o salário do pecado? Bom, se nós analisarmos Apocalipse 21, verso 8, vamos ver ali que a morte que se refere é a morte eterna. E a morte eterna é a que aparece na Bíblia. Esta é o salário do pecado. Você e eu somos pecadores. Nós estávamos condenados à morte eterna. Agora, uma coisa nós precisamos fazer. Precisamos, então, reconhecer que somos todos pecadores. Eu reconheço que sou pecador. Todo ser humano é pecador. Agora, qual que é o seu salário? Qual que é o meu salário? Qual a sua recompensa como pecador? É a morte. Eu estou falando da morte eterna. Agora, eu te pergunto, você quer morrer a morte eterna? A minha resposta é não. E eu tenho certeza que a sua também é não. Ninguém, na verdade, quer morrer eternamente. Pois é aí que vem a intervenção, a ação, a obra e a manifestação de Deus. Deus, ele entra em ação para salvar você, para me salvar.
para nos resgatar da morte eterna. E só havia uma maneira de salvar o ser humano. A única maneira era Deus tornar-se homem e morrer em nosso lugar. Porque o pecado nos trouxe uma dívida, e esta dívida ela era impagável. Nenhuma pessoa podia pagar esta dívida. Só a morte de Jesus pagaria a dívida. É por isso que o profeta Isaías, no seu capítulo 7 e o verso 14, ele diz o seguinte: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, esta profecia ela anuncia a primeira vinda de Jesus. A profecia, 700 anos antes, já avisava: Jesus vai nascer através de uma virgem. Então, Jesus deixa o céu e vem aqui, nascer e tornar-se um de nós, ou seja, Deus conosco. Mas o que Jesus fez por nós na cruz? Veja o que Isaías, no seu capítulo 53, e o verso de número 5 e 6 escreve: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vemos aqui um relato sobre a morte e sacrifício de Jesus. Eu convido você, se tiver oportunidade, que leia todo o capítulo 53 de Isaías e você verá uma descrição muito profunda daquilo que realmente Jesus passou por nós na cruz. Agora eu te pergunto, o que depende para a nossa salvação? Será que por nossas obras e esforços? Ou pela fé neste Cristo que foi crucificado por nós, por mim e por você? Veja aqui Efésios, no capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom, embora não sejamos salvos por obras, precisamos saber que seremos julgados por elas. Somos criados para fazer boas obras. O verso 10 diz assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, embora nem todos creiam que haverá um juízo, que Deus julgará a todas as pessoas, independente do seu credo, raça, cultura, vemos aqui na segunda carta de Coríntios, no seu capítulo 5 e o verso 10, Paulo escreve o seguinte: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. As pessoas acreditando ou não, tendo fé ou não, todas deverão comparecer ao tribunal de Cristo, e todos seremos julgados de acordo com aquilo que tivermos feito por meio do nosso corpo. Aquilo que devemos fazer para ser salvos é muito complexo, é muito amplo e muito profundo. Mas aqui João, quando escreve a sua primeira carta, a sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 11 e 12, ele nos deixa uma coisa muito importante. Veja, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós precisamos permanecer em Jesus. Precisamos guardar os seus mandamentos, carregar firme o seu testemunho, ter fé exclusivamente no seu sacrifício, aceitá-lo plenamente, porque Deus ele idealizou um plano de salvação do homem. Precisamos aceitar o trabalho do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo transforme a nossa natureza.
Você quer entregar o seu coração a Jesus? Então aceite-o como seu Salvador pessoal.